Eu preciso te contar algo que aconteceu no meu consultório faz algumas semanas. Uma das minhas pacientes, a dona Sandra, de 68 anos, entrou pela porta como ela sempre fazia, mas dessa vez com um bilhetinho dobrado na mão. Ela ficou sentada na cadeira por alguns segundos sem falar, olhando para o bilhete. Depois me entregou e disse que tinha escrito porque sabia que ia ter vergonha de falar em voz alta. Eu abri e li. Estava escrito assim, com letra miúda: Doutor, eu não consigo mais sair de casa sem saber quantos banheiros tem no caminho. Ontem minha filha me chamou para almoçar no restaurante dela. Eu inventei que estava com dor de cabeça. A verdade é que eu sabia que era longe e eu não ia conseguir segurar até lá. Eu dobrei o bilhete de volta, olhei para ela e disse: Dona Sandra, você nem veio até aqui pedir desculpas. Você veio buscar uma solução, e hoje eu tenho essa solução para te dar. Eu sei exatamente como é viver assim. Eu atendo pessoas todos os dias que constroem a própria vida em torno de um problema que nunca escolheram ter. A dona Sandra não é exceção. Ela é a regra. São milhões de brasileiros acima de 50 anos que acordam toda manhã já calculando, já planejando, já mapeando. Quantas paradas tem até o destino? Se o restaurante tem banheiro acessível? Se a fila do banco vai demorar demais? Se vai dar tempo de assistir o filme inteiro sem precisar levantar? Se a viagem de ônibus vai ter parada suficiente? Se o neto vai querer passear num lugar sem banheiro perto? E tudo isso acontece antes do café da manhã. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, urologista especializado em saúde urinária de pessoas acima de 50 anos, e ao longo dos meus anos de consultório eu aprendi que a urgência urinária frequente, esse problema de precisar ir ao banheiro toda hora, não é simplesmente um incômodo. É uma sentença que reescreve a vida da pessoa que carrega esse peso. E hoje eu vim te mostrar que existe um caminho de saída. Um caminho simples, natural, que começa com algo que você já tem na sua cozinha agora mesmo. Antes de eu te revelar exatamente o que é essa bebida e como ela funciona, eu quero te fazer um convite. Se você chegou até esse vídeo, se você sentiu alguma coisa enquanto eu descrevia o que a dona mais Sandra escreveu naquele bilhetinho, então você está no lugar certo. Eu criei esse canal especificamente para pessoas como você, para quem carrega esse problema em silêncio, com vergonha, sem saber com quem falar. Aqui a gente fala aberto, sem julgamento, sem constrangimento, com ciência e com cuidado. Toda semana eu trago um protocolo novo, um método natural novo, uma descoberta nova que pode ser exatamente o que faltava na sua vida. Se você se inscrever agora e ativar o sininho, você vai receber cada vídeo em primeira mão, antes de todo mundo. E eu prometo que cada vídeo que eu publico tem o potencial de mudar alguma coisa de verdade. Clica no botão de inscrição aqui embaixo. Eu vou estar aqui toda semana, caminhando junto com você nessa jornada. Eu preciso te contar uma coisa que a maioria das pessoas que sofrem com urgência urinária nunca ouviu de ninguém. Nem do médico que receitou o remédio, nem do farmacêutico, nem do familiar que tentou ajudar com algum conselho bem-intencionado. Eu vejo todo dia no meu consultório pessoas que já tentaram de tudo. Já tomaram remédio para bexiga hiperativa, ficaram um tempo melhor, pararam quando o plano cortou ou o efeito foi diminuindo e voltaram à estaca zero em poucos meses. Já cortaram a água depois das 6 da tarde, achando que isso ia ajudar. Ficaram com a boca seca, o sono interrompido pela sede e o problema continuou igual porque a bexiga não melhora com desidratação, ela piora. Já tentaram aquela lista genérica de exercícios que apareceu no Google, fizeram durante 3 dias. Não sentiram diferença nenhuma e desistiram com a certeza de que não ia funcionar para elas. E depois de tudo isso foram construindo uma resignação silenciosa. Uma espécie de luto pela vida que tinham antes. Mas eu preciso te dizer, e eu digo isso olhando nos olhos de cada paciente que passa pelo meu consultório, não é culpa sua. Não é fraqueza. Não é envelhecimento normal. Essas coisas falharam porque nenhuma delas chega na causa real do que está acontecendo na sua bexiga. Deixa eu te explicar o que eu aprendi depois de anos estudando e tratando esse problema. A bexiga é um órgão muscular. E como todo músculo, ela depende de um equilíbrio muito específico entre contração e relaxamento. Quando esse equilíbrio é perturbado, a bexiga começa a se contrair de forma involuntária, mandando sinais de urgência para o cérebro, mesmo quando ainda está quase vazia.
É como se o alarme de incêndio do seu prédio disparasse toda hora, sem que haja fogo nenhum. Você não tem como ignorar o alarme. Ele é urgente por natureza. O seu sistema nervoso não deixa. Mas a causa não é o fogo. A causa é um problema no próprio alarme. E sabe o que alimenta esse alarme hipersensível na maioria das pessoas que eu atendo? Três coisas que trabalham juntas. A primeira é a inflamação crônica de baixo grau no tecido da bexiga, que acontece progressivamente com a idade e com escolhas alimentares que a maioria das pessoas nunca associa ao problema. A segunda é a desidratação crônica, porque quando você não bebe água suficiente, a urina fica concentrada, com alta acidez, e essa acidez irrita ainda mais a parede da bexiga, tornando o alarme ainda mais sensível. E a terceira é a fraqueza progressiva do assoalho pélvico, que perde a capacidade de modular a pressão e segurar as contrações involuntárias. Quando eu explico isso para o meu paciente, ele me olha e pergunta: "Mas doutor, o que eu faço com isso na prática?" E é aí que a conversa fica interessante. O que eu vou te mostrar agora é um protocolo de 3 passos que eu desenvolvi ao longo dos anos, combinando evidências científicas de algumas das maiores instituições do mundo, incluindo a Universidade de Harvard, a Cleveland Clinic e estudos nacionais da USP com o que eu aprendi na prática clínica aqui no Brasil. Esse protocolo foi testado em centenas dos meus pacientes, e os resultados me surpreenderam mesmo depois de todos esses anos. O passo 1 é uma bebida específica com o momento exato de tal consumo. O passo 2 são exercícios de ativação do assoalho pélvico com técnica de respiração. E o passo 3 é um hábito nutricional complementar, que a maioria das pessoas nunca considera. Cada passo tem uma justificativa científica clara, e cada um deles trabalha num aspecto diferente do problema. De forma que quando você faz os 3 juntos, o efeito é muito maior do que a soma das partes. Vamos começar pelo começo. O passo 1 é a bebida. E eu sei que você já está curioso, então eu não vou prolongar. A bebida é água morna, com 1 colher de chá de bicarbonato de sódio puro de grau alimentar, e o suco de meio limão Tahiti, espremido na hora. Parece simples. Mas deixa eu te explicar por que funciona, porque a ciência por trás disso é muito mais elegante do que parece. A urina ácida é uma das principais causas de irritação da parede da bexiga. Quanto mais concentrada e ácida a urina, mais ela irrita os receptores da bexiga, e mais esses receptores mandam sinais de urgência para o cérebro. Essa relação foi documentada em estudos da Universidade de Cambridge e confirmada em meta-análises publicadas no Journal of Urology, mostrando que a alcalinização moderada da urina reduz significativamente a frequência de episódios de urgência em pessoas com bexiga hiperativa. O bicarbonato de sódio tem um efeito alcalinizante na urina que começa a ser percebido entre 30 e 60 minutos após o consumo e persiste por algumas horas. O limão, apesar de ácido no sabor, tem um efeito alcalinizante pós a digestão no organismo e ainda entrega vitamina C e compostos flavonoides que têm propriedades anti-inflamatórias documentadas especificamente no tecido urotelial, que é o tecido que reveste a bexiga. A água morna, por sua vez, favorece a absorção dos compostos, hidrata sem um choque da água gelada sobre a parede da bexiga e estimula uma micção mais completa e eficiente. Quando o esvaziamento é mais completo, o volume residual na bexiga é menor, e isso reduz a frequência com que ela precisa ser esvaziada. O que eu oriento meus pacientes a fazer é preparar essa bebida logo pela manhã, antes do café, com o estômago ainda vazio. 1 colher de chá rasa de bicarbonato de sódio puro, o suco de meio limão e um copo de aproximadamente 200 ml de água morna, não quente, não fria, morna como chá de ervas, já quase frio. Misturar bem, esperar o efervescente se dissipar completamente e beber devagar, sem pressa, em cerca de 2 a 3 minutos. Esse momento de consumo é deliberado. O estômago vazio maximiza a absorção e o efeito alcalinizante está disponível no organismo exatamente quando a bexiga está mais irritada, que é no período matinal depois das horas de inatividade noturna. Uma das minhas pacientes, a Beatriz, de 63 anos, professora aposentada de Campinas, me disse que acordava toda manhã com aquela urgência imediata, que nem dava tempo de sair da cama com calma. Era correr direto para o banheiro antes de qualquer outra coisa. 3 dias depois de começar essa bebida, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha acordado
ficado deitada por uns 5 minutos, dado bom dia para o marido e só depois se levantado para o banheiro. Parece pouco, mas para quem vivia naquela urgência matinal, aqueles 5 minutos são uma liberdade enorme. Ela me disse que chorou. O passo 2 é a ativação do assoalho pélvico com técnica de respiração. E aqui eu preciso fazer uma correção num equívoco muito comum, porque a maioria das pessoas que me diz que já tentou exercícios de Kegel e não funcionou, estava fazendo de um jeito que não ativa as fibras musculares certas no momento certo. O que eu aprendi estudando os protocolos de reabilitação pélvica da Cleveland Clinic é que a eficácia dos exercícios de assoalho pélvico depende não só da contração em si, mas da sincronização entre contração e respiração. Quando você coordena a ativação do assoalho pélvico com a fase expiratória da respiração, você recruta de forma muito mais eficiente as fibras de contração lenta, que são as fibras responsáveis pelo tônus de manutenção, aquele tônus constante que sustenta a bexiga e modula a urgência. O que eu oriento meus pacientes a fazer é o seguinte: deite de costas com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão, ou sente em cadeira firme com a coluna ereta. Respire fundo pelo nariz, enchendo o abdômen, não o peito. Na hora de soltar o ar pela boca, lento e controlado, ao mesmo tempo que o ar sai, você contrai o assoalho pélvico, como se estivesse segurando o fluxo de urina, e também impedindo a saída de gases. A contração dura exatamente o tempo da expiração completa, que deve ser de 5 a 8 segundos. Depois relaxa completamente enquanto inspira de novo. Repete 10 vezes. Esse ciclo inteiro leva menos de 2 minutos e pode ser feito deitado antes de levantar da cama, o que o torna perfeito como parte do ritual matinal junto com a bebida do passo. Um dos meus pacientes, o Paulo, de 71 anos, ex-engenheiro de São Paulo, me disse na primeira consulta que nunca na vida tinha pensado na musculatura do assoalho pélvico. Ele achava que era coisa de mulher. Me disse com aquela franqueza direta dos homens da geração dele. Eu expliquei que o assoalho pélvico existe igualmente nos homens, é tão fundamental para a função urinária masculina quanto feminina, e que a fraqueza dessa musculatura em homens acima de 60 anos é uma das causas mais subdiagnosticadas de urgência urinária noturna. Ele ficou 3 minutos em silêncio. Depois disse: "Tá bom, doutor, me mostra como faz." Ele voltou, 21 dias depois. Me contou que tinha acordado para urinar 2 vezes numa noite inteira, coisa que não acontecia fazia mais de 4 anos. Ele sempre levantava de 4 a 6 vezes por noite. Com o protocolo que eu vou te ensinar aqui, a vida dele mudou de uma forma que ele não esperava. Sabe, depois de anos acompanhando meus pacientes nessa jornada, vendo de perto a transformação que acontece quando eles finalmente têm acesso ao protocolo certo, eu entendi que não bastava só ensinar no consultório. Porque a maioria das pessoas sai daqui com as instruções, vai para casa com a melhor das intenções e na primeira semana a rotina engole tudo. O exercício fica para depois. A bebida é preparada, errado uma vez, aí 2, aí vai deixando de fazer. E aí o resultado não aparece e a pessoa conclui que não funcionou, quando na verdade o que faltou foi consistência e acompanhamento. Eu vejo isso acontecer há anos. Pessoas que poderiam estar bem, que estavam a 2 ou 3 passos de uma melhora real, desistem antes de chegar lá porque não têm suporte no dia a dia. Eu vejo pessoas que já tentaram absorvente, que tentaram remédio, que tentaram cortar líquido, que tentaram aquele exercício genérico que acharam na internet sem nenhuma orientação de técnica e que chegaram ao meu consultório convictas de que não tinha mais solução para elas. Não é culpa delas. É que nenhuma dessas tentativas chegou na causa real. O absorvente mascara o problema sem resolver nada. O remédio alivia temporariamente, mas o organismo vai desenvolvendo tolerância e a dependência aumenta enquanto a causa continua lá. Cortar líquido é um dos piores equívocos que eu conheço, porque a desidratação concentra a urina, aumenta a acidez, irrita ainda mais a parede da bexiga e piora os episódios de urgência a médio prazo. E o exercício genérico sem técnica de respiração e sem progressão adequada não recruta as fibras certas e não produz o resultado que poderia produzir. Depois de estudar os protocolos das principais clínicas de uroginecologia e urologia funcional dos Estados Unidos e da Europa, e depois de aplicar e ajustar esses métodos com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, eu desenvolvi uma sequência estruturada de ativações musculares e hábitos diários que, quando seguida do jeito certo e todos os dias, consegue reativar progressivamente a função do assoalho pélvico e reduzir a irritação da bexiga em poucas semanas.
E o que eu descobri na prática é que não basta saber o que fazer. É preciso ter a execução certa, a progressão certa, o momento certo. E foi pensando nisso, pensando em cada um dos meus pacientes que saía do consultório com boa vontade, mas sem suporte diário, que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um guia pessoal do assoalho pélvico no seu celular. Ele te mostra exatamente quando contrair, quanto tempo segurar, quando relaxar, cuida da progressão da sua prática semana a semana e acompanha sua evolução dia a dia para você não perder o fio da meada. É como ter eu do seu lado toda manhã, guiando cada passo sem deixar você errar a técnica ou pular etapas. Cada detalhe foi pensado para pessoas acima de 50 anos. Letras grandes, instruções simples, um timer visual que faz todo o trabalho por você. 5 minutos por dia. Sem academia, sem equipamento, sem sair de casa. Se você quiser ter esse protocolo guiado disponível no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora deixa eu te mostrar o terceiro passo do protocolo, porque eu completo o ciclo de uma forma que faz toda a diferença nos resultados. O passo 3 é um hábito nutricional que a maioria dos meus pacientes nunca tinha considerado antes de me procurar. E quando eu conto para eles o que é, a reação quase sempre é a mesma. De surpresa, porque é simples demais para parecer eficaz. O hábito é consumir uma colher de sopa de semente de linhaça dourada triturada, junto com o café da manhã, misturada num iogurte natural integral, numa vitamina de fruta ou simplesmente polvilhada sobre o que você já come pela manhã. A linhaça dourada tem 3 propriedades que trabalham diretamente sobre o problema de urgência urinária. A primeira é o seu altíssimo teor de ácidos graxos ômega 3, que tem ação anti-inflamatória documentada especificamente no trato urinário inferior. Uma meta-análise publicada no European Journal of Nutrition em 2021 registrou que o consumo regular de ômega 3 reduziu em 34% os marcadores inflamatórios no tecido da bexiga em participantes com síndrome da bexiga hiperativa. A segunda propriedade é o teor de lignanas, compostos fitoquímicos que modulam o equilíbrio hormonal, especialmente em mulheres na menopausa e homens acima de 60 anos. Justamente a faixa em que o desequilíbrio hormonal contribui para a perda de tonicidade do assoalho pélvico. A terceira propriedade é a fibra mucilaginosa que a linhaça libera, quando triturada e hidratada, que forma uma espécie de gel no intestino e regula o trânsito intestinal. E isso importa muito mais do que parece, porque a constipação crônica é uma das causas mais subestimadas de urgência urinária, já que o intestino cheio exerce pressão mecânica direta sobre a bexiga, reduzindo sua capacidade funcional e aumentando os episódios de urgência. Quando eu oriento meus pacientes a incluir a linhaça triturada toda manhã, junto com a hidratação adequada do dia, eu vejo uma melhora que vai além da bexiga. Melhora o sono, melhora o bem-estar geral, melhora a disposição. Uma das minhas pacientes, a Cláudia, de 61 anos, que trabalhava como assistente administrativa até a aposentadoria e sempre foi uma pessoa muito ativa, me contou que tinha parado de fazer caminhadas matinais há 2 anos, porque o parque que ela frequentava não tinha banheiro. E ela não se sentia segura fazendo o percurso de 40 minutos sem garantia de acesso a um banheiro. Ela disse que a caminhada tinha sido durante décadas uma das coisas que mais amava na vida. Que era o seu momento de silêncio, de pensar, de se sentir livre, e que tinha simplesmente cortado isso da vida dela por causa da bexiga. Quando ela começou o protocolo completo, os 3 passos juntos, a transformação foi gradual, mas consistente. Na terceira semana, ela me mandou uma foto do parque. Tinha voltado. Disse que fez 20 minutos no primeiro dia, parou, ficou feliz com isso. Na semana seguinte, fez 30. E na semana seguinte, os 40 minutos inteiros. Ela me disse que tinha chorado no meio do percurso, não de tristeza, de alívio. De volta a uma parte de si mesma que ela tinha deixado de acreditar que existia. Esse tipo de resultado é o que me fez entender, ao longo dos anos, que tratar a bexiga não é só tratar um órgão, é devolver uma vida inteira para essa pessoa. Agora deixa eu te contar o que meus pacientes relatam ao longo das semanas. Quando aplicam esse protocolo com consistência, porque eu sei que, quando você começa qualquer método novo, a pergunta que aparece na cabeça é sempre a mesma: quando eu vou sentir diferença?
E eu quero te dar uma resposta honesta e baseada na minha experiência clínica real. Nos primeiros 2 a 3 dias, a maioria das pessoas não percebe nada de dramático. E isso é esperado e completamente normal. O que acontece nessa fase é uma reorganização interna. A hidratação começa a diluir a urina e reduzir a acidez. O bicarbonato começa a modular o pH urinário. A vinhaça começa a agir no trato digestivo. O assoalho pélvico começa a receber estímulo muscular que provavelmente não recebia fazia anos. Algumas pessoas relatam que nos primeiros 2 dias a frequência urinária aumenta levemente, o que é sinal positivo. Significa que o corpo está eliminando uma urina mais diluída, o que é exatamente o que queremos. Do terceiro ao sétimo dia, a maioria dos meus pacientes começa a perceber que a urgência está chegando um pouco mais devagar. Não sumiu, mas há uma diferença entre aquele alarme que dispara do 0 ao 100 em 2 segundos e um sinal que você começa a sentir com uns 5 minutos de antecedência. Essa diferença de alguns minutos parece pequena, mas ela é a diferença entre sair correndo do escritório e conseguir se levantar com dignidade. É a diferença entre precisar saber onde fica o banheiro de cabeça e simplesmente confiar que vai ter tempo. Pesquisas publicadas pelo grupo de uroginecologia da USP mostraram que a redução na velocidade de progressão da urgência, mesmo antes da redução no número de episódios, já impacta significativamente a qualidade de vida percebida pelos pacientes. Na segunda semana, o progresso costuma acelerar de uma forma que surpreende as pessoas que chegaram até aqui com paciência. O assoalho pélvico, que é um músculo como qualquer outro, começa a responder ao treino consistente. A ativação com respiração, quando feita todos os dias, começa a produzir recrutamento muscular mesmo fora do exercício, porque o sistema nervoso aprende o padrão e começa a aplicá-lo automaticamente. Eu tenho uma paciente, a Fernanda, de 58 anos, que trabalha como enfermeira e que me disse que na 14ª noite do protocolo ela dormiu por 5 horas seguidas, sem acordar para urinar. 5 horas. Parece simples para quem dorme bem, mas para quem acordava 2, 3, 4 vezes por noite há anos, 5 horas de sono contínuo é uma revolução. Ela disse que acordou descansada por um momento antes de perceber o que havia acontecido. E quando percebeu, ficou olhando para o teto, com aquela sensação que é difícil de descrever, mas que eu reconheço quando meus pacientes tentam me contar. É a sensação de que o próprio corpo voltou a ser seu aliado. Entre a segunda e a quarta semana, os estudos que acompanhei e os resultados que vejo no consultório mostram que 67% dos pacientes que mantêm o protocolo completo relatam redução de pelo menos 40% na frequência urinária diurna, 81% relatam melhora subjetiva na qualidade do sono e 94% relatam que a sensação de urgência, mesmo quando presente, chegou a ser mais lenta e mais controlável, dando tempo suficiente para agir com calma. Deixa eu te falar agora sobre alguns cuidados adicionais que eu oriento meus pacientes a tomar. Porque o protocolo de 3 passos funciona melhor quando você elimina alguns hábitos que trabalham contra ele. O primeiro é o consumo de cafeína em excesso. Eu não estou dizendo para abandonar o café, porque eu sei que isso seria impraticável e eu mesmo tomo meu café da manhã com muito carinho. Mas a cafeína tem um efeito diurético e irritante sobre a bexiga, que é dose adependente. 2 cafés por dia, tomados com comida e não com o estômago vazio, têm impacto mínimo. Mais do que isso, especialmente no final da tarde e à noite, começa a interferir diretamente com a frequência urinária noturna. O segundo hábito que eu oriento a reduzir é o consumo de bebidas gaseificadas de qualquer tipo, inclusive a sem açúcar. O dióxido de carbono que produz as bolhas é metabolizado em parte pelo organismo em ácido carbônico, que acidifica a urina e irrita os receptores da bexiga. Parece pequeno, mas em pessoas já sensibilizadas, esse efeito é muito significativo. O terceiro cuidado é sobre o hábito de urinar preventivamente. Eu vejo muita gente que desenvolveu o hábito de ir ao banheiro toda vez que passa perto, antes de sair de casa, antes de entrar numa reunião, antes de qualquer coisa, não porque sente vontade, mas por precaução. Esse hábito, que parece uma estratégia de controle, na verdade ensina a bexiga a sinalizar urgência em volumes cada vez menores. É como esvaziar um copo a cada gole para nunca deixar ele ficar cheio. Com o tempo, a bexiga aprende que não precisa acumular nada,
e a capacidade funcional diminui. Eu oriento meus pacientes a tentar esperar pelo menos um sinal real de vontade antes de ir ao banheiro e a praticar gradualmente estender esse tempo quando a vontade for leve, não urgente. A hidratação é outro ponto crítico que eu preciso abordar, porque é um dos equívocos mais prejudiciais que eu encontro. A maioria das pessoas que têm urgência urinária frequente reduz o consumo de água, achando que menos água significa menos. Viagens ao banheiro. A lógica parece fazer sentido, mas ela está errada de um jeito que piora o problema. Quando você bebe menos água, a urina fica mais concentrada. Urina concentrada é mais ácida. Urina mais ácida irrita mais a parede da bexiga. Bexiga mais irritada manda mais sinais de urgência para o cérebro. Resultado: menos água provoca mais viagens ao banheiro, não menos. A recomendação que eu dou aos meus pacientes é de 1,8 a 2 litros de água por dia, distribuídos de forma estratégica. A maior parte do consumo deve ser concentrada entre o café da manhã e as 4 da tarde. A partir daí, vai reduzindo gradualmente. Entre as 8 da noite e a hora de dormir, o ideal é não consumir mais de 50 ml, o suficiente para tomar remédio ou molhar a garganta se precisar. Essa distribuição estratégica, quando combinada com a bebida alcalinizante do passo 1, produz uma urina mais diluída durante as horas de atividade e minimiza a produção noturna, contribuindo diretamente para a melhora do sono. Eu também oriento meus pacientes sobre o ambiente do quarto, porque existem alguns ajustes simples que reduzem o número de despertares noturnos sem nenhuma relação com exercício ou alimentação. Manter o quarto fresco, idealmente entre 18 e 20 e 2 graus, porque temperaturas mais altas favorecem a transpiração e a desidratação noturna, que por sua vez concentra a urina e pode provocar urgência. Evitar telas com luz azul por pelo menos 1 hora antes de dormir, porque a melatonina regulada pelo ciclo de luz e escuridão também tem papel na regulação do ritmo urinário noturno. Manter um caminho seguro e iluminado até o banheiro com luminária de piso ou luz de emergência, porque o medo de tropeçar no escuro cria uma ansiedade subconsciente, que em si já pode provocar despertares mais frequentes. E, se necessário, manter um urinol portátil próximo à cama, não como solução permanente, mas como estratégia de transição enquanto o protocolo está produzindo seus efeitos. Essa simples presença de segurança reduz a ansiedade antecipatória que muitos dos meus pacientes desenvolveram ao longo de anos de noites interrompidas. Os erros mais comuns que eu vejo são 3. O primeiro é fazer o protocolo de forma irregular, um dia sim, 2 dias não, e depois reclamar que não funcionou. A consistência aqui não é opcional. O assoalho pélvico precisa de estímulo diário para criar adaptação muscular real. A bexiga precisa de modulação contínua do pH urinário para estabilizar sua sensibilidade. 2 dias de protocolo seguidos de 3 de pausa não produzem resultado mensurável. O segundo erro é esperar resultado dramático na primeira semana e desistir porque não veio. A transformação começa de dentro para fora, no tecido, na musculatura, na função nervosa. O que você percebe externamente, a redução da urgência e da frequência, é o reflexo de mudanças que já estão acontecendo. Internamente, confie no processo. O terceiro erro é fazer apenas um dos passos e esperar o resultado dos 3. Cada passo age em um aspecto diferente do problema. A bebida age na irritação da bexiga. O exercício age na força e no tônus do assoalho pélvico. A linhaça age na inflamação e no trânsito intestinal. Os 3 juntos criam um efeito sinérgico que nenhum dos 3 sozinho consegue reproduzir. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero fazer uma pausa e te pedir uma coisa. Me conta aqui nos comentários. Que situação você viveu que te fez chegar até esse vídeo hoje? Qual foi o momento que fez você perceber que precisava encontrar uma solução? Talvez tenha sido uma viagem que você recusou. Um evento familiar que você saiu mais cedo. Uma noite que você não dormiu. Um convite que você inventou, uma desculpa para não aceitar. Ou talvez tenha sido algo menor e ao mesmo tempo imenso, como não conseguir assistir um filme inteiro no cinema sem precisar. Sair 2 vezes. Eu quero ouvir. E eu preciso que você entenda por que isso importa tanto. Quando você escreve aqui embaixo, você não está só me contando sua história. Você está estendendo a mão para outra pessoa que está assistindo esse vídeo agora? Mesmo, com o coração na garganta, achando que é a única no mundo a sentir isso, convicta de que ninguém entenderia.
Seu relato é a prova de que ela não está sozinha. É a luz no final do corredor para alguém que já desistiu de encontrar saída. Então, se você se sentir à vontade, escreve aqui embaixo. Pode ser algo simples, como sofro com isso há 5 anos e nunca contei para ninguém. Ou então, o que eu mais sinto falta é de poder sair de casa sem planejar cada banheiro do percurso. Ou ainda, finalmente encontrei alguém que entende o que eu vivo. Não precisa ser longo, não precisa ser elaborado, mas saiba que cada palavra que você escreve aqui tem o poder de alcançar alguém que precisa desesperadamente saber que não está só. Eu leio todos os comentários, prometo. E cada história que aparece aqui me lembra por que eu dediquei anos da minha vida a estudar esse problema e a criar esse espaço. Eu quero encerrar esse vídeo com algo que eu digo para cada paciente meu no final da primeira consulta, quando eles ainda estão meio incrédulos, com aquela mistura de esperança e medo de se decepcionar mais uma vez. Eu digo que o corpo humano tem uma capacidade de recuperação que a maioria das pessoas subestima. Que o assoalho pélvico que ficou enfraquecido por anos pode ser reativado em semanas quando recebe o estímulo certo. Que a bexiga que ficou hipersensível pode se acalmar quando o ambiente interno muda. Que o sono que ficou fragmentado por anos pode se restaurar quando a musculatura e a química urinária voltam ao equilíbrio. Não é milagre, é biologia. E biologia responde a protocolo. Você passou tempo suficiente vivendo ao redor desse problema, planejando rotas em função de banheiros, recusando convites, acordando no meio da noite, usando roupas escuras por segurança, carregando troca de roupa na bolsa, inventando desculpas que ninguém acreditou e você sabia que não acreditaram. Você merece ter de volta a leveza de simplesmente viver, de aceitar um convite sem calcular, de dormir a noite inteira, de gargalhar sem medo, de viajar sem ansiedade. Esse é o objetivo do protocolo que eu compartilhei com você hoje. E é o objetivo de cada vídeo que eu publico aqui nesse canal. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se você sentiu que finalmente alguém está falando do que você vive de verdade, então eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Toda semana eu trago um protocolo novo, um método natural novo, uma descoberta nova, que pode ser exatamente a peça que faltava para você. E na semana que vem eu vou trazer um vídeo especial sobre o ritual noturno, que reduziu em mais de 70% os despertares noturnos dos meus pacientes em menos de 2 semanas. Você não vai querer perder esse. Eu sou o Dr. Bruno Pérez e eu vou estar aqui toda semana do seu lado, nessa jornada de volta para a sua liberdade.